E o nosso vídeo de hoje é sobre 3 etapas que eu vivi para reescrever a minha história. Nós sempre acreditamos que a nossa história não importa, que o que vivemos não é tão importante assim. E por que a gente acredita que o que vivemos não é tão importante assim? Porque não aprendemos a valorizar a nossa história. A gente olha para a história dos outros, a gente admira os grandes feitos das outras pessoas, a gente ama ouvir a história de superação das outras pessoas, a gente torce pelo sucesso de pessoas que a gente nem sequer conhece, nunca viu na vida, mas a gente não acredita que é capaz de superar, que é capaz de ir além, que é capaz de vencer grandes desafios. E eu sempre gosto de relembrar aqui no canal alguns momentos que eu vivi, para você entender que é assim possível você ressignificar a sua história. Eu nasci no interior, nasci na fazenda, nasci na roça. Eu não sou filha de hospital, não nasci no hospital. O meu parto não foi feito por um médico, foi feito por uma parteira. Então, até os 15 anos de idade, eu vivi na roça. Essa foi a primeira etapa da minha vida. Só que quando eu morava na roça, eu já tinha uma visão de um futuro que eu não sabia que existia. Eu tinha na minha mente um lugar e eu não sabia que lugar era esse, mas que um dia eu estaria nesse lugar. Eu lembro que eu ia pra roça, mas a minha mãe... E a minha mãe, ela não é muito assim de estar conversando. Então ela ia fazer as coisas dela, molhar os canteiros dela, cuidar da horta, cuidar dos trem dela lá. E eu viajava no mundo da minha imaginação. E na minha imaginação eu criava realidades, eu criava lugares, eu criava cenários, tudo mentalmente. Coisa de criança. Criança gosta de viajar na imaginação. E nesses primeiros anos da minha vida, eu sempre imaginei fora daquele lugar ali que eu vivia. Não é que lá era ruim, mas eu me imaginava morando em outro lugar. Essa foi a primeira etapa, de 0 a 15 anos de idade. A segunda etapa veio quando a minha mãe decidiu que ia me mandar para outra cidade para estudar. Eu nunca tinha pisado numa cidade grande, eu não sabia o que era morar na cidade grande, mas a minha mãe decidiu que eu ia embora para estudar, pois lá na cidade que eu vivia, eu não tinha muitas oportunidades. E também eu estava envolvida num relacionamento e a minha mãe não queria que eu ficasse nesse relacionamento. Então a chance que ela teve de me tirar desse relacionamento, ela usou. E hoje eu agradeço muito ela por isso. Então aos 15 anos de idade fui embora para a cidade. Quando eu cheguei naquela cidade que eu vi o tanto de gente, eu fiquei apavorada porque eu não tinha contato com muita gente assim. Eu não conhecia carro direito, eu não conhecia gente direito. Então, quando eu vi aquele absurdo de gente, eu fiquei apavorada. Mas ali eu comecei a minha segunda jornada de vida. Fui trabalhar, fui estudar, fui aprender a lidar com o mundo. E aí, eu vivi nessa cidade num período de 6 anos. 6 anos eu morei nessa cidade. Ali eu aprendi muito, terminei o ensino médio e tudo mais. Entrei num relacionamento. Só que chegou uma época que eu senti que, de novo, eu precisava ir embora daquela cidade. O mesmo sentimento que eu tive quando eu era adolescente e morava lá na roça, eu tive quando eu morava nessa cidade, nessa segunda fase. Então, eu tinha uma necessidade, eu tinha um desejo de mudar daquela cidade. Eu não me via ali para sempre e eu sentia que ali eu não tinha muitas oportunidades. Eu não tinha muitas possibilidades. E a cidade que eu morava era perto da capital, uns 240 quilômetros da capital. Então, eu falei com o rapaz que eu morava com ele. Vamos embora, vamos mudar para a capital, vamos trabalhar, construir nossa vida lá. Ele não quis, não aceitou de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, ou eu
termino esse relacionamento ou eu vou passar minha vida inteira aqui nessa cidade. E sabe o que eu fiz? Dei um fim no relacionamento e mudei de cidade. Aqui nessa cidade que eu vivo hoje, eu comecei a terceira etapa da minha vida, a terceira fase. 2013 eu mudei para a capital, só com a cara, a coragem, R$ 200. Fui morar de favor na casa do meu irmão e ali eu fiquei 4 meses desempregada. Até para comprar o absorvente eu dependia do meu irmão e não tinha dinheiro para absolutamente nada. Foi os 4 piores meses da minha vida. Depois disso eu arrumei o meu primeiro emprego na cidade. E ali eu comecei a minha jornada. Trabalhei nessa empresa, depois fui para outra empresa, depois fui para outra empresa que eu ganhava mais um pouco. Fui parar numa fábrica de óculos. Nessa fábrica de óculos, de novo, eu senti a necessidade de ir além. De novo, eu senti que ali não era o meu lugar. Que se eu continuasse ali, eu ia ficar estagnada na vida. E de novo, eu tomei uma decisão. Abandonei o emprego e comecei a minha jornada de empreendedora. Fiz vários cursos e decidi que eu ia ser terapeuta. E ali eu comecei a minha jornada de terapeuta. Estudei, me preparei, comecei a atender clientes. E quando chegou o ano de 2020, veio a pandemia. Na pandemia, eu não podia trabalhar porque eu tinha contato direto com pessoas. E todo mundo que trabalhava com contato direto com pessoas tinha que parar, tinha que fechar as portas do seu negócio porque corria o risco de contaminação. E ali eu parei. Ali, de novo, a minha vida voltou para a estaca zero de novo. E 2020, início da pandemia, muitas incertezas, caos para todo lado, muitas informações erradas. Um dizia uma coisa daqui, outro dizia dali. E no meio daquele caos, eu me vi desesperada. E eu pedi a Deus uma luz. Eu falei, Deus, me mostra uma luz, me mostre um caminho. Eu preciso de uma nova oportunidade na minha vida. Eu preciso de um novo caminho. E eu lembro que eu estava chorando no meio da sala da minha casa. Eu pedi a Deus uma luz. E aí eu terminei de limpar a casa, terminei tudo, fui tomar banho e tal. E aí lá no chuveiro veio a palavra mulher clarificada na minha mente. Quando apareceu a palavra mulher clarificada, eu terminei de tomar banho rápido, corri pro celular e fui pesquisar o que era mulher clarificada. E aí eu não achei nada. Achei manteiga clarificada. E aí eu, putz, não tem nada sobre mulher clarificada. Eu me arrepio toda vez que eu conto essa história, porque no momento, assim, eu vi uma porta se abrir. E aí eu pesquisei mulher clarificada, não tinha absolutamente nada, encontrei manteiga clarificada. E aí eu fui na raiz da palavra. O que significa clarificar? E ali eu encontrei tornar claro, tornar puro, trazer clareza, purificar. Naquele momento eu linkei assim, mulher clarificada, tornar claro aquilo que está escuro. Trazer clareza para as suas emoções, trazer clareza para os seus sonhos, para o seu propósito, para a sua missão de vida. Limpar tudo aquilo que impede essa mulher de construir uma vida com sentido e com propósito. Conectou, eu disse, é isso que eu vou fazer. O que eu ia fazer? Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que o nome Mulher Clarificada ia me guiar para algum rumo. Então, no mesmo dia, o que eu fiz? Eu criei todas as redes sociais. E comecei a criar conteúdo para as minhas redes sociais. Eu nem sabia sequer o que fazer. Eu só comecei a criar conteúdo. E fui criando e aprendendo e compartilhando o meu aprendizado e compartilhando o meu crescimento e compartilhando a minha jornada. Então, essa terceira etapa, ela dura até hoje. Essa terceira etapa é esse momento onde eu entrego conteúdo. A primeira etapa foi do 0 aos 15 anos de idade, o tempo que eu vivi na roça. A segunda etapa foi
Da época que eu saí da casa da minha mãe até a época que eu decidi mudar de cidade de novo. E essa etapa 3, ela dura até hoje. Eu sigo essa jornada de gerar conteúdo, de gerar valor. Nesse processo eu venho me lapidando todos os dias. Todos os dias eu me preparo, todos os dias eu aprendo, todos os dias eu melhoro. Então essas etapas da minha vida, elas foram essenciais para hoje eu tomar a decisão de construir uma marca pessoal. E sabe quando foi que eu percebi que eu estava construindo uma marca pessoal? Agora, 2025, porque eu olhei para a trajetória que eu já fiz de 2020 para cá. E eu entendi que eu estava construindo uma marca pessoal, que eu estava construindo um legado, que eu estava construindo um negócio que é muito promissor e que tem tudo para ser grandioso, para impactar a vida de milhões e milhões de pessoas. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós achamos que nossa história não vale nada, mas se você definir a sua história em etapas, você vai ver que em cada etapa você viveu um momento diferente. Que em cada etapa você aprendeu algo diferente, você cresceu, você aprendeu, você se desenvolveu. E cada uma dessas etapas, elas são importantes. Você não pode descartar a sua história. Então, quando eu convido você para ser uma mensageira digital, quando eu convido você para construir a sua marca pessoal no digital, eu estou te lembrando do poder da sua história. Lá no ano de 2015, eu não tomei essa decisão, minha mãe tomou por mim. Só que na minha mente eu já tinha mais ou menos uma ideia da vida que eu queria. Então todas as situações que foram acontecendo ao longo do tempo foram me empurrando para esta vida. As decisões que eu fui tomando me ajudaram hoje a estar diante da minha marca pessoal. Eu não parei pelos medos que eu senti, eu não parei pelas inseguranças, eu não parei pelo sentimento de rejeição, pelo sentimento de abandono. E hoje você só assiste esse vídeo porque eu decidi não desistir. Você só vai transformar a vida de outra mulher, você só vai inspirar outra mulher se você não desistir. Se você começa hoje, daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, como eu evoluí, como eu cresci, como eu aprendi. Então esse vídeo de hoje, ele é só um lembrete para você de que a sua história importa e importa muito. E se você quer começar a contar a sua história de uma forma que inspira, aqui na descrição do vídeo tem um link, que é o link do programa Mensageiro Digital. Um programa completo com método, técnicas e ferramentas para ajudar você na construção da sua marca pessoal. Não é tarde para começar. Chegou a hora de você colocar a sua voz no mundo e impactar outras vidas. Então clica no link aí, faça sua inscrição e vem comigo nessa jornada. E nós chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. E comenta aqui embaixo qual etapa da sua vida foi mais marcante, mais transformou você e que você pode usar essa etapa da sua vida para inspirar outras pessoas. Comente aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário. E obrigado por você ter ficado até o fim desse vídeo comigo. Beijos no seu coração e até o nosso próximo vídeo.